Olá, você já ouviu a incrível história de John Wycliffe, que foi torturado depois de morto porque traduziu a Bíblia? Acredito que só a maioria das pessoas que gosta de história ou os historiadores conhece essa incrível história. Tudo começou com a condenação de John Wycliffe à morte, no início do século XV. Ocorreu, porém, quando o réu já estava morto havia 30 anos, ou seja, o cara já tinha morrido, sido enterrado e saiu a sua condenação. Mais de 10 anos após a condenação, por incrível que pareça, seus restos foram retirados do túmulo e queimados, e as cinzas jogadas no rio Swift, no centro da Inglaterra. Foi o destino do filósofo e teólogo medieval inglês, a quem se atribuiu a proposta da primeira tradução completa da Bíblia do latim para a língua inglesa, algo que era completamente proibido pela Igreja. Ou seja, em sua época, as missas eram todas em latim, ninguém entendia porcaria nenhuma a não ser os clérigos, mas queriam manter as pessoas desta forma, porque quanto mais ignorante, melhor é para ser subjugada, e Wycliffe tentou traduzir a Bíblia para que todos pudessem ler e ver o que ela falava por si próprio. E isso foi considerado errado pela Igreja. Essa tradução foi realizada posteriormente e hoje é conhecida como a Bíblia de Wycliffe, que dá uma ideia da postura do filósofo diante da Igreja Católica. Sua visão inspirou o movimento de dissidência, considerado herético, e lançando as bases para a reforma ou revolução, como queira, que ocorreu mais de um século após a sua morte, ou seja, foi o estopim dessa dita revolução. O argumento de Wycliffe era que a igreja que existia no século XIV não era o reflexo preciso da igreja que poderia ser rastreada na Bíblia, nos evangelhos, nas epístolas e nos atos. Explica Anne Hudson, professora emérita de inglês medieval da Universidade de Oxford, no Reino Unido, em um programa que ela gravou para a BBC sobre Wycliffe. Segundo Hudson, o filósofo medieval não era de forma alguma um fundamentalista. Pelo contrário, ele elaborou seu pensamento a partir da discrepância que via entre a riqueza da igreja em relação à realidade da época. No mesmo programa da BBC, o filósofo Anthony Kane, da Universidade de Oxford, lembrou que as primeiras obras e ensinamentos filosóficos de Wycliffe não refletem nada de heterodoxo ou herético, embora já houvesse nessa linha de raciocínio uma tendência que estava começando a definir esse caminho futuro. Ele era extraordinariamente realista, descreveu Kane, e ele tinha conclusões políticas desse realismo. Segundo o especialista, o universal era mais importante que o individual e o aspecto comum era mais valioso do que as características particulares de uma pessoa. Ele caiu então em um comunismo teórico baseado no realismo, afirma Kane. De qualquer forma, ele acabou por criar, mesmo sem querer, uma revolução contra a igreja, no que resultou em dezenas de outras fora da Igreja Católica. E você já conhecia a história de Wycliffe e a sua condenação? Me diz nos comentários.